Sejam bem-vindos ao vídeo explicativo do Marketplace da Ingram Micro Cloud do Brasil. Eu sou Charles Sola, Cloud Business Manager da Ingram Micro no Brasil, responsável pelas soluções Cloud que hoje estão no Marketplace, e vou guiar vocês aí através do Marketplace, ensinando como selecionar os serviços, como colocar pedido. E nós também teremos um vídeo sobre o painel de controle do Marketplace. Lembrando que o Marketplace da Ingram Micro Cloud é uma ferramenta para a revenda, para os revendedores colocarem pedidos para os seus clientes finais. Então é uma ferramenta basicamente de distribuição. A gente vai passar por várias opções aqui e eu vou mostrar para vocês algumas características, as mais importantes do Marketplace. Então, acessando a página da Ingram Micro Cloud no Brasil, que é ingrammicrocloud.com.br, vocês podem verificar aqui em cima, a gente cai na página de Cloud da Ingram Micro no Brasil e no menu superior nós temos aqui já o acesso direto ao Marketplace, né? Clicando sobre essa opção, automaticamente você é remetido ao site, né, do nosso Marketplace, ok? Conforme vocês podem acompanhar aqui. Verifiquem que aqui do meu lado direito, né, nessa opção do Office 365, vocês já têm um botão aqui, mas não conseguem ver preços ainda porque não estão logados no sistema, ok? E aí vamos falar um pouquinho à frente aqui da opção de login. Se a gente só passar o mouse aqui por cima dos serviços de cloud, a gente já tem uma visualização do que já está disponível hoje no Marketplace. Então nós temos hoje a solução BitTitan. BitTitan é uma solução de migração de praticamente qualquer ambiente de e-mail, documentos, para o ambiente Office 365. Ela é uma opção que a gente chama de one shot, é uma opção que você paga uma vez só, né? Ela não é paga por mês, é a única opção aqui do Marketplace que ela é cobrada uma única vez, que é pela migração, né? Nós temos também a conversão para CSP, então licenças Open Advisor, elas podem ser migradas para CSP, né, e nós incentivamos isso. Então se você clica nessa opção, você tem um processo de como realizar essa migração. Aqui do lado a gente tem recentemente adicionado o Enterprise Mobility Suite da Microsoft, basicamente a ferramenta de gerenciamento de dispositivos móveis e aplicações da Microsoft. E, por fim, aqui o Office 365 como a principal aplicação de negócio desse painel. Se a gente passa para a infraestrutura, hoje nós temos o Acronis Backup Cloud, que é uma ferramenta de backup na nuvem, né? Também o Acronis também tem opções de backup de caixas postais do Office 365 e backups tradicionais, né? A gente vai passar pela tela do Acronis daqui a pouco. E o Microsoft Azure, como solução de IaaS, de infraestrutura como serviço, né? Mas vamos lá, sem mais demoras aqui. Se você clicar sobre faça o login para ver os preços, você será remetido à página de e-commerce da Ingram Micro do Brasil. Ou seja, para que você revenda, tenha acesso ao Marketplace, basta que você recupere as suas credenciais de login e senha da Ingram Micro do Brasil. Ok? Então aqui no caso as minhas credenciais já estão gravadas e eu simplesmente vou clicar em entrar. Lembrando o seguinte, eu estou aqui cadastrado para fazer esse vídeo para vocês como se fosse uma revenda. Vocês vão ver aqui que é uma revenda teste, né? Então tá aqui, já apareceu aqui em cima. Welcome Charles Sola, Product Management Test Account BR. Então esse Product Management Test Account BR, ao invés disso, vai aparecer o nome da sua revenda quando você se logar. Tá? A primeira vez que você se loga, o Marketplace ele vai pedir para que você preencha um cadastro, né, da revenda, que é o cadastro que será utilizado pelo Marketplace, né, um cadastro bem simples, mas que você coloca as informações da revenda. Então, como eu estou logado agora no sistema, basta que eu selecione o serviço desejado. Então, olha só, aqui a gente vai começar com o mais trivial, que é a solução Office 365. Tá? Aqui eu já caio numa página inicial que dá uma explicação breve sobre
a solução Office 365. Lembrando o seguinte, pessoal, todas as soluções que estão no Marketplace, elas têm cobrança mensal. Tá? Aqui, todas as soluções estão no modelo cloud, no modelo de cobrança cloud. Você usa conforme a necessidade. Então, se no mês você for usar 10 licenças, você vai pagar pelas 10 licenças. Se no outro mês você usar por 15, vai pagar pelas 15. Se no terceiro mês você quiser diminuir para 5 licenças, você também pode fazer isso. Aqui ele já te apresenta uns bundles, né, uns pacotes, que podem ser montados com a solução BitTitan. Isso daqui a gente vai ver mais para frente, mas por hora eu vou selecionar só o Office 365. Então aqui, nessa primeira página, né, da solução do Office, ele te dá algumas explicações sobre quem pode vender o Office 365. Tá? Então, para que a revenda ela esteja habilitada a vender assinatura CSP, ela precisa ser um VAR da Microsoft e ela precisa ter assinado o contrato de parceria de serviços online da Microsoft, o famoso MOSPA. Isso vocês conseguem diretamente na Microsoft. Se eu der um continuar aqui, ele já me apresenta as licenças disponíveis, né, para o Office 365, ok? Então tá aqui, ó. A gente tem licenças para SMB e as licenças Enterprise, né? Para SMB, lembrando, até 300 usuários, e para Enterprise aqui, planos de assinaturas limitados. Os preços que aparecem aqui estão em dólar americano, tá? Mas já são preços no Brasil para você, revendedor, ok? Ou seja, apesar dos preços estarem em dólar, eles são convertidos para reais na PTAX do dia anterior e já possuem todos os impostos pertinentes incorporados. Ou seja, aqui você só precisa colocar a sua margem ou colocar o seu markup e aí, ou colocar a sua parcela de serviço e passar isso para o seu cliente final. Então, fazendo uma demonstração aqui, eu posso adicionar licenças clicando no mais ou no menos ou simplesmente digitando diretamente na caixa, né? As licenças que têm um sinal de mais aqui à esquerda, elas apresentam soluções adicionais, né? É o que a gente chama de add-ons. Tá? Então isso pode ser encontrado para praticamente todas as licenças aqui do Office 365. Então eu vou selecionar aqui 10 licenças do Office 365 Business e vou continuar. Aqui eu caio numa tela que me mostra basicamente soluções que podem estar atreladas àquela que você está colocando no carrinho. Então, por exemplo, aqui ele me sugere uma solução da Acronis de backup para o Office 365. Você já pode incluir, por exemplo, essa solução. Né? Então eu posso ignorar isso ou selecionar aqui a solução da Acronis. Né? Então a gente vai ignorar e passar para frente. Eu queria mostrar para vocês antes só uma prévia do carrinho. Então aqui a gente tem o carrinho, né? Com assinatura do Office. Ela sempre vem nesse formato, pessoal, não estranhem isso, tá? Primeiro é o nome do serviço em si, que é o Office 365 Business. Ele sempre coloca a primeira assinatura, o primeiro usuário, com o nome da licença principal, e as demais como adicionais do Office 365 Business. Acontece a mesma coisa para as outras licenças, ok? Bom, o que acontece nesse carrinho ele me dá o preço da revenda, que é essa última coluna, né, conforme eu disse, está em dólar, já com todos os impostos incluídos. E ele te dá uma coluna aqui intermediária com o preço final sugerido para o cliente. Nesse caso, ele está com markup de 10%, né? Mas você pode até ignorar essa coluna. Né? Mais para frente vocês vão ver que vocês podem alterar isso, se a Ingram Micro for faturar direto para o seu cliente. Eu vou continuar comprando, eu queria adicionar, eu mostrar para vocês algumas outras telas aqui. Né? Então eu quero, por exemplo, mostrar para vocês a solução Acronis, rapidamente. Então tá aqui a solução Acronis, e aí eu tenho algumas opções, né? Tem inclusive a opção de trial, de teste de 30 dias, eu encorajo vocês a utilizar a solução de trial, você pode ter uma licença dessas aqui por cliente, né? Isso é bacana para você entender como a solução funciona. E aí eu tenho a solução Acronis Backup atrelada ao Office 365, né? Na verdade o backup de caixas postais do Office 365. Tem essa opção que já inclui 1 GB gratuito, e essa opção aqui ela considera o primeiro usuário free,
Então é uma promoção por tempo limitado. Então se você comprar 10, você vai pagar por 9 só mensal. Tá? O primeiro usuário ele é gratuito. E a gente tem outras opções aqui, tanto para o Office 365 quanto para o espaço de armazenamento tradicional. Então se você quer fazer um simples backup na nuvem, você pode ter essas opções aqui. E aí ele é cobrado por mês aqui, né, pelo tamanho do espaço. No caso do Office 365, eu sou cobrado aqui por usuário, com pacote fechado já, ou se eu seleciono o Office 365 ilimitado, eu sou cobrado por gigabyte mesmo, porque aqui na verdade ele vai aferir o espaço utilizado médio naquele mês e ele fecha a fatura com aquele valor médio de utilização. Tá? A Acronis ele não cobra por upload nem download, ele só cobra pelo que está especificado aqui. Então pode ser uma solução bastante interessante dependendo do caso. Então aqui eu vou selecionar, já que eu selecionei as 10 licenças do Office lá, eu vou selecionar também o backup para o Office 365. Está aqui. E eu vou colocar. Na verdade já tem um usuário, né, que eu selecionei, eu coloco mais 9 usuários aqui, continuar. E ele me dá mais um resumo do carrinho, né? Como eu disse para vocês, uma licença aparece nomeando o recurso, Acronis Backup para Office 365 por usuário, já inclui 5 GB, nesse caso da licença que eu selecionei, e as 9 adicionais estão aqui embaixo, né, o mesmo tipo de licença. Então aqui eu tenho 10 licenças de Office 365 Business e 10 licenças de backup para essas caixas postais do Office. Tá? O preço sugerido aqui, no caso do Acronis também está um markup de 10%, como vocês podem perceber, mas eu não preciso essa coluna aqui, ela não faz muita diferença, mais para vocês visualizarem, tá? Para ter uma ideia do preço que isso vai ficar. E eu vou prosseguir para finalizar a compra. Aqui tem algumas etapas importantes, pessoal. A primeira delas é o cadastro do cliente. Se esse é o primeiro pedido que você está fazendo para o cliente final via Marketplace, o Marketplace ele te pede o cadastro do cliente. Né? Nesse caso aqui, nós temos alguns clientes finais cadastrados. Tá? Só para vocês verem a tela, como funciona, eu vou selecionar aqui novo usuário, que na verdade é um novo cliente final. Tá? Aqui eu coloco os dados de usuário e senha de acesso para esse cliente final. Então a gente vai ver mais no vídeo posterior que você pode liberar um acesso para o cliente final a um painel de controle onde ele pode analisar as licenças que ele tem, os recursos que estão provisionados para a empresa dele. Você, como revenda, decide se essa informação vai ou não para o cliente final. Ok? Então essa decisão é sua. Essas informações todas do cliente, elas chegam para você revenda. Tá? Então aqui você cria um usuário para revenda, coloca uma senha, confirma a senha, define o idioma do painel de controle, inglês ou português, e aqui você coloca o nome da empresa, CNPJ, importante, né? Eu até pedi para o pessoal especificar aqui o formato, você precisa colocar nesse formato, CNPJ da empresa, ok? Nome e sobrenome do contato, endereço de e-mail, linha de endereço, cidade. O que é importante atentar para esse caso, pessoal? Como eu estou comprando licenças de CSP do Office 365, as informações do cliente contidas nesse cadastro, elas devem bater com as informações do cliente. Se ele já for um usuário Microsoft, de alguma das soluções Microsoft, principalmente CSP, essas informações precisam bater, precisam ser iguais às informações de registro que esse cliente tem junto à Microsoft. Então, antes de preencher essa tela aqui, é interessante se fazer algumas perguntas. Né? Primeiro, o cliente já é um usuário, um usuário de serviços de Office 365? Se for, confirme o endereço do cadastro desse cliente com a Microsoft. Você tem que usar o mesmo endereço aqui. O campo mais importante de todos é o CEP. Se o CEP não bater, a Microsoft ela pode negar o pedido de aprovisionamento no final do pedido. E isso acaba atrasando todo o processo. Tá? Então confirmem essas informações primeiro antes de fazer o cadastro do cliente. Precisa bater com a informação que o cliente tem junto à Microsoft. Okay? E outra coisa também, mesmo que seja um cliente novo, pessoal, que não usa serviços Microsoft, não tem nenhum tipo de cadastro na Microsoft, se você colocar aqui uma rua, por exemplo, uma cidade, e o CEP não bater com essas informações, a Microsoft também pode negar
o aprovisionamento do pedido, porque eles fazem essa checagem antes de fazer o registro do cliente através do Bing, que é a ferramenta de busca da Microsoft. Então, o endereço ele tem que bater, o CEP tem que ser correspondente ao nome da rua e à cidade que você colocou, estado que você colocou aqui. Tá legal? Então, tomem um certo cuidado, alguma atenção isso daqui é bastante importante, para o registro de um novo cliente no Marketplace. Ok? A partir do momento que você registrou esse cliente, o segundo pedido que você fizer para ele, você não precisa mais cadastrá-lo. É só selecionar de uma lista. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar Sistemais e Soluções, só para eu não ter que cadastrar um novo cliente. E aí o Marketplace ele me traz uma telinha aqui de informação. Né? Este cliente já tem o Microsoft Customer Tenant adquirido através do Marketplace. Gostaria de adicionar as assinaturas selecionadas a este Customer Tenant. Então perceberam que ele já sabe, né, que este cliente já tem um domínio tenant na Microsoft, que é necessário para alocar as licenças de Office 365, e ele pergunta se eu quero utilizar esse mesmo tenant ou se eu quero criar uma nova conta, um novo tenant. Não, eu quero continuar com esse mesmo tenant. Então aqui ele já me mostra o tenant já disponível, né, para esse cliente. Importante, pessoal, se já for um cliente que já utiliza soluções a solução Office 365 de SaaS, né, de CSP, junto à Microsoft, e a primeira vez que você está comprando para esse cliente via Marketplace, o primeiro procedimento é autorizar a Ingram Micro como parceiro CSP autorizado do cliente. Então, se o cliente ele compra de um outro distribuidor ou de uma outra revenda ligada diretamente à Microsoft, você primeiro precisa autorizar a Ingram Micro como fornecedora de licença CSP. A Microsoft ela só permite que uma entidade seja o fornecedor de licença CSP para um determinado cliente. Então, isso precisa ser feito uma única vez, caso seja essa a situação. Isso é muito simples, né? Quando você clica aqui, ele abre uma janela com os passos e o administrador do cliente recebe um e-mail perguntando, né? Ó, você autoriza a Ingram Micro como sendo fornecedor CSP das suas licenças Office 365? É só o cliente clicar no ícone que já vem no e-mail e já está autorizado. Demora alguns minutos, né, para essa autorização rolar, mas o processo ele é todo automático. Tá ok? Mas isso é bastante importante. Pode ser que você seja o administrador da conta do cliente, então você vai receber esse e-mail. Tá? E aqui, por fim, não menos importante, é o MPN, o Microsoft Partner Network, o número que você, como revenda, tem já de registro junto à Microsoft. Tem que ter esse número aqui. Então, no caso dessa revenda fictícia, a gente já tem esse número aqui de parceiro. E aí eu posso proceder para... E agora eu tenho a minha tela final. Né? Essa tela é bastante importante, pessoal, e ela existe só para o Marketplace do Brasil. Importante dizer sobre o Marketplace. O Marketplace é uma plataforma mundial, é uma plataforma bem poderosa. Ela tem como base uma solução, um software chamado Odin. Né? Esse software, ele basicamente ele se integra aos painéis de controle dos fabricantes. Então ele se integra ao painel da Microsoft, ele se integra ao painel da Acronis, da BitTitan, e se integrará com outros painéis de controle conforme a gente for liberando novas soluções no Marketplace. Né? E analisa, faz o aprovisionamento em tempo real e também permite que a gente gerencie as licenças aprovisionadas a partir do Marketplace pelo painel de controle da solução. Tá? Então, assim, essa tela ela é uma tela particular para o Brasil, porque a Ingram ela tentou manter no Brasil as mesmas facilidades que ela entrega para o revendedor na comercialização tradicional. Tá? Então, quando a gente comercializa tradicionalmente uma licença de cloud, a gente entrega a opção para a revenda de faturar diretamente o cliente final. Né? E depois ela repassa essa comissão para a revenda. Então isso acaba evitando bitributação e facilita, né, a questão burocrática pelo lado da revenda. Então essa opção ela continua no Marketplace. Você pode manter o faturamento direto para o revendedor, no caso, né, para vocês. Então o preço final vai ser esse preço da revenda, tá? Tá aqui. Esse é o preço que vai ser faturado para revenda, aí você coloca a sua margem, agrega serviço,
de acordo com a sua necessidade. Ou você seleciona faturamento ao cliente final. Então aqui é que a gente coloca, por exemplo, o markup. Vamos supor que eu coloque aqui 40% de markup, né? Coloquei 40%, olha só o que acontece. O preço final sugerido, ele já incorpora um markup de 40% sobre o preço da revenda. Então aqui tem algumas opções, né? Você pode colocar o markup pelo markup, né? Considerando uma margem em cima da própria licença, ou você pode agregar a parte do serviço, eventualmente, que você presta para o cliente final nesse markup. O que vai acontecer é que a Ingram vai faturar mensalmente o cliente e vai te repassar esse markup depois do faturamento. Tá? Aqui é a condição basicamente dos 28 dias. E o método de pagamento a gente mudou também no Brasil e colocou o boleto bancário. Então no Brasil, o Marketplace ele te dá um serviço, na verdade, pós-pago. Lá fora é via cartão de crédito, então é pré-pago. A revenda primeiro ela paga no cartão de crédito, a licença, e aí ela usa, né? Ou o cliente final dela utiliza. E no nosso caso não, no boleto bancário a gente faz o aprovisionamento da licença e o cliente só vai pagar 28 dias depois, ok? Feito isso, pessoal, é só você aceitar aqui os termos e condições. Se você quiser acessar esses termos e condições, é só clicar em cada link, respectivos links, das soluções que já estão aqui. Então, por exemplo, a gente colocou a Acronis e colocou a Microsoft, ele já traz os dois termos aqui automaticamente. É só aceitar esses dois termos e enviar o pedido. Eu não vou enviar, porque isso daqui é uma revenda fictícia, mas se eu enviar, eu estou no ambiente de produção, ele vai fazer o aprovisionamento disso. Perguntas nessa tela aqui, né? Alguma coisa que tem sido recorrente. Charles, eu consigo colocar um markup diferente, distinto para cada uma dessas duas soluções aqui? Eu quero 40%, por exemplo, no Acronis, mas no Office eu quero 30%. No mesmo pedido, não. Então, no mesmo pedido, o Marketplace ele permite que você coloque um único markup. Mas o que a gente faz se você quiser dois markups diferentes? Você faz dois pedidos. Então você faz um pedido do Office 365 e depois para o mesmo cliente você faz o pedido do Acronis e aí você define markups diferentes. Não tem problema nenhum em fazer isso. Tá? Alguns pontos importantes antes que a gente termine esse vídeo. Todo pedido para o primeiro cliente via Marketplace ele passa por uma análise de crédito na Ingram Micro. Então, o primeiro pedido, ele leva aí cerca de 4 horas úteis para ser concluído, ok? Desde que não tenha nenhuma pendência com aquele determinado cliente. A partir dos próximos pedidos, isso deve ocorrer de maneira automática, porque quando o seu cliente ele tem o crédito aprovado, ele é colocado para ele lá um limite de crédito inicial. Tá? Então, a partir dos próximos pedidos, segundo, terceiro, quarto pedido para aquele mesmo cliente, essa análise ela não precisa mais ser feita, a não ser que o pedido seja muito grande. E aí é um problema bom, né? E aí a gente pode agilizar pontualmente também a aprovação do crédito, não tem problema nenhum, ok? Pessoal, esse é um vídeo geral sobre a colocação de pedido, então, via Marketplace. Lembrando mais uma vez, o Marketplace é uma ferramenta para a revenda, para o revendedor, ok? O revendedor utiliza o Marketplace para colocar pedidos para o seu cliente final. Então, uma ferramenta que traz escala e velocidade. Né? O Marketplace ele acaba automatizando todo o processo de pedido e de faturamento. Então, a gente não depende mais de um time para colocar o pedido por vocês, ok? Todas as revendas que estão cadastradas na Ingram Micro, elas têm já um login e senha, já tem as credenciais de acesso ao e-commerce. Essas credenciais podem ser utilizadas, são as mesmas credenciais, para acessar o Marketplace. A revenda ela recebe as credenciais de usuário administrador e a própria revenda ela pode criar subcredenciais dentro da própria revenda, né, para que outras pessoas dentro da sua revenda tenham acesso simultâneo ao Marketplace e não misturem aí carrinhos de compra, né? Então você, como usuário master da sua revenda, você pode criar via painel de controle do e-commerce, você cria usuários adicionais e esses usuários podem utilizar simultaneamente o Marketplace para colocar pedidos para os seus clientes finais, ok? Todos os usuários vão ver os mesmos clientes, mas terão os carrinhos de compra separados, tá? E podem cadastrar aí os seus respectivos clientes, ok?
Pessoal, teremos um vídeo, né, nesse mesmo canal falando só sobre o painel de controle do Marketplace, que é um tema à parte. Como eu disse, o Marketplace ele não é só uma ferramenta para colocação de pedido, ele é uma ferramenta muito mais poderosa do que isso. Ele te dá também acesso a um painel de controle, né, a partir do qual você gerencia as contas dos seus clientes e você também pode aumentar o número de licenças, pode diminuir, pode recuperar informação de login, de administrador, né, e tudo isso. Então esse é um tema para o nosso próximo vídeo. Tá legal? No mais, agradeço muito o tempo de vocês, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Aqui é Charles Sola, da Ingram Microcloud. Até o nosso próximo vídeo.